Bom, então sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a essa nossa celebração, comemoração do Dia Mundial da Lógica de 2022. Como parte da nossa comemoração, a Sociedade Brasileira de Lógica tem o prazer enorme de convidar o professor João Marcos, da UFRN, que vai falar para a gente sobre o Lógica, a iniciativa Lógica L e também sobre outras iniciativas. E, bom, é isso. Basicamente, é com você, João. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Elaine, o convite. Acho que é mais do que eu mereço. Essa iniciativa, no entanto, merece a divulgação e, por isso, fico feliz de estar aqui podendo falar dela. Você me perguntou como é que surgiu a ideia, então, né? A primeira coisa que a gente ia falar era exatamente como é que surgiu essa ideia, né? Da onde que veio, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, essas coisas de mineiro. Pois é, então, Dom Covim, né? De onde que veio essa ideia? Em 2006, eu tinha começado aqui a minha carreira na UFRN e eu vim de longe, me instalei aqui e senti que fazia falta de um sentido de comunidade um pouco maior, que a gente pudesse ter mais conversas e que essas conversas pudessem transcender o grupo local. E eu pensei, a gente sabe fazer isso, né? A gente sabe criar uma lista de discussão. Na época, eu usei o Mailman para poder criar essa lista de discussão, era interna ao meu departamento, e comecei a divulgar. Essa divulgação, acho que vale a pena dizer como é que foi, né? O público-alvo é todo mundo, né? Num certo sentido, a lista é aberta, qualquer um pode entrar, até hoje, né? Tem quase 16 anos, e eu comecei a procurar quem poderia estar interessado nisso. Eu fiz uma procura um pouco trabalhosa. Eu comecei a procurar nos lattes brasileiros quem é que mencionava a palavra lógica em inglês ou em português em qualquer momento, e foi uma busca dura. Eu selecionei mais de 1000, claro que não tem tanta gente, mas mais de 1000 pessoas que mencionavam isso. Eu olhava para o currículo e via, será que esse cara pode estar interessado em participar disso? Vou convidar. E convidei um por um. Comecei a convidar as pessoas uma por uma a participar da lista, incluí-la se ela permitisse entrar, dizer para ela como é que fazia para participar. Comecei a chamar a atenção para ela, abrindo discussões, né? E nem fui eu a primeira pessoa a abrir a primeira conversa. A primeira conversa foi aberta pelo Adolfo. Eu acho que você até já vai entrevistar o Adolfo. Ele lançou a primeira mensagem logo, ele gostou muito da ideia, e outras pessoas foram logo em seguida começando a conversar, e a coisa deslanchou. A gente não tinha regras muito claras ainda, mas elas foram se estabelecendo com o tempo. Eu acho que isso é uma parte importante, né? A gente ter uma forma de comunicação sadia, e para isso a gente estabeleceu regras de etiqueta, né, gerais para poder participar. E uma das coisas que é importante aí foi a minha teimosia em não permitir que essa lista fosse moderada de nenhuma forma, tentar contar com a colaboração das pessoas. E eu acho que é aí que entrou uma parte do meu trabalho, administrando e chamando a atenção das pessoas de vez em quando. Olha, não faz isso, não manda daquele jeito. E é esse o pouco trabalho que eu tenho hoje com a lista. Não, mas isso não é pouco trabalho, isso é muito trabalho, né? Eu acho que você acreditar que as pessoas vão se autorregular e vão fazer, né, a coisa que devem o tempo todo, isso é complicado, né? Ficar monitorando. Então, a lista, ela é não moderada, mas ela já passou por altos e baixos, por diferentes administrações, vamos dizer assim, que teve moderação, não teve moderação, a tentativa aqui e ali, e teve alguns problemas, e agora voltou de novo com você, e você voltou de novo à ideia inicial de não ter moderação, né? Eu permaneci sempre como, vamos dizer, o co-administrador, né? Mas eu sempre quis que as pessoas se envolvessem mais, e houve momentos em que eu tive a ajuda externa do Marco Silva, da Carolina Blasio, e foi muito bom ter contado com essa ajuda. Nesse momento, também, um pouco antes disso, a gente migrou para o Google e perdeu uma série de recursos, porque o Google Groups tem muito menos recursos do que o Mailman de administração, a gente passou a ter menos capacidade de controle. E eu acho bom, eu não acho interessante a gente ter tudo controlado o tempo todo. Então, eu disse boas-vindas, também porque permite fazer busca e outras coisas, e as desventuras e os problemas que a gente foi passando, a gente foi resolvendo um a um, né? E continua resolvendo de vez em quando. Como você disse, tem altos e baixos, e quero contar que os altos vão manter uma média acima do baixo.
Não, eu posso te dizer por experiência própria, né? Várias vezes com algumas mensagens a gente, né, fala assim, ah, meu Deus, por que que eu estou nesse grupo? Mas aí depois você vê as outras e você fala, ah, eu sei por que que eu estou nesse grupo, né? Eu estava tentando, quando você falou, eu estava tentando lembrar como é que foi. Certamente eu fui convidada, não fui eu que me atentei para a existência, foi você que me convidou e eu não lembro muito bem como é que foi. Bom, deve ter sido pela amizade, eu realmente não lembro, mas eu achei muito interessante essa coisa, esse trabalho de formiguinha, de em um, isso não tinha me passado pela cabeça quando a gente começou a conversar. Como é que você começou, de fato, a coisa operacionalmente falando, né? Eu Muito acho que pouca gente interessante. sabe desse trabalho de ter ido um a um procurando pelas pessoas e Muito laçá-las para interessante. trazer para o grupo. É, E é aberto, qualquer um pode entrar lá, qualquer um pode ir no mas você site. precisa saber que existe, né? Exato, exato. Eu diria que hoje quem não sabe que existe, quem não participa da lista, está mais ou menos por fora, né? Porque ela acabou sendo essencial na comunicação entre os nossos pares no Brasil. Ela é importante nesse sentido. Eu gosto que ela seja independente, inclusive da Sociedade Brasileira de Lógica, independente de qualquer outra coisa, porque ela tem essa capacidade de atração sem estar afiliada a nenhum partido, né? Com A certeza. nenhuma opinião particular. Com certeza, eu concordo plenamente. Eu acho que isso é uma coisa também que vai, seja os próprios membros, né? Quando, vamos supor, um professor que tem seus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, acaba que os alunos acabam participando, esses vão virar também professores que vão ter seus alunos de É. mestrado, doutorado em iniciação científica. Então a coisa vai assim, né? Eu imagino, daqui Hoje para a lista frente. tem um torno de 600 membros, é um bocado, né? É um bocado. Tem gente que entra e gente que sai, tem gente que morreu, tem gente que chegou, tem gente que não existia ainda na época, né? Que não conhecia, que não sabia. Então, eu acho que essa renovação é interessante. Tenho muita pena da gente ter perdido alguns dos membros, justamente por conta de desavenças internas em alguns momentos, mas é assim mesmo. A vida em sociedade, em grupo, é difícil, né? É É difícil, muito a gente está vivendo complicado. isso. Mas eu acho importante manter, eu acho importante que a gente tenha, que use essa oportunidade, gostaria de dizer, para não apenas a gente ajudar a catalisar mudanças, que eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente aglutina e coloca as pessoas para pensar, para discutir, para conversar, com isso exercendo também um papel politicamente relevante, que eu acho que isso é fundamental. Hoje, talvez mais do que nunca, mas que a gente sempre tenha em mente que a gente precisa deixar esse espaço aberto para o diálogo. O que não significa ser conciliador o tempo todo. Às vezes significa enfrentar um pouco, mas significa ter paciência. Isso com certeza. Ah, com toda certeza. Então, eu vou fazer só uma última pergunta que me veio assim, com relação aos assuntos que são discutidos dentro da lista, né? Tem coisas que eu imagino, bom, imagino não, eu sei porque eu estou na lista, mas enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que se discute na lista, assim, coisas como é que eu falo, de lógica, de teoria, de filosofia, ou assuntos de uma maneira geral, ou, por exemplo, de comunicação, como nós estamos falando aqui, ou de anúncio de congressos, que tipo de coisa aparece na lista? Eu nunca quis delimitar exatamente quais são os assuntos que a comunidade considera importantes. Mas o mais fundamental aí, eu acho que o que é essa comunidade? O que é a comunidade que gosta e que trabalha com lógica? Essa comunidade talvez das mais diversificadas que existem, né? A gente tem gente que é da filosofia e da filosofia só, vamos dizer, não está interessado em outra coisa, ou que é da computação e não quer saber de filosofia, tem gente da matemática, tem gente que está no meio do caminho entre duas dessas áreas, tem gente da linguística, tem gente que é só curioso. Então a gente tem uns malucos que aparecem de vez em quando também, claro. E a gente tem que lidar com isso. Eu acho que é importante que a gente abra espaço para todas essas comunidades terem as suas subconversas e que aqueles que não estão interessados, que não necessariamente tenham que sair ou reclamar e dizer que não é isso que eles querem, mas que possam ser expostos àquilo, de repente aprender um pouco, né, sobre aquilo, uma coisa que você não faz. Eu aprendo todos os dias. Eu acho que é importante justamente essa oportunidade de ter acesso, de ter contato com o que os outros estão fazendo. Então, ela foi pensada para ser inteiramente aberta para uma comunidade talvez demasiado ampla, mas foi assim mesmo. O objetivo era que ela pudesse ser aproveitada, pudesse ser fruída por uma comunidade diversa. Aí, com certeza é. Mas, então, para terminar esse nosso papo, eu queria aproveitar, né, a oportunidade. Você tem tantas ideias diferentes, maravilhosas e bacanas, etc. Você tem mais alguma outra iniciativa que você esteja desenvolvendo no momento, que já tenha desenvolvido, que você acha assim bacana da gente conversar?
Eu acho assim, eu queria mencionar um par de iniciativas que eu acho que são interessantes no tema falando sobre lógica. Uma delas, por exemplo, que eu considero bem bacana, porque faz parte hoje do nosso diálogo, né? Para além das redes sociais, daquelas coisas mais efêmeras, a gente precisa ter acesso ao conhecimento e o conhecimento organizado por experts e por pessoas que sabem do que estão fazendo normalmente privilegiado, né? Então, uma das coisas legais que eu fiz também, envolvendo alunos nessa tarefa, que eu acho que é importante, foi criar verbetes para a Wikipédia em português. E foi uma tarefa bastante interessante envolver os alunos nessa iniciativa, mas também com meu senso de responsabilidade me deu muito trabalho, porque eu acabo tendo que rever o que eles fazem, porque eu não quero deixar online, né, com sob nossa responsabilidade, né, nós sendo os culpados por um material que tenha sido mal feito. Mas mais de 100 verbetes foram feitos aqui na nossa universidade, por alunos, sob minha orientação, e outros professores também fizeram isso em outros lugares do país. Então, acho que também essa iniciativa, quando você contagia outras pessoas para se envolver, é bem bacana. O que mais? Tem uma iniciativa parecida na qual eu me envolvi recentemente, foi uma ideia que eu tive de organizar, mais uma vez, na forma de um dicionário do conhecimento, mas usando vídeos. Porque hoje as pessoas procuram. Um aluno, às vezes, chega assim, professor, onde é que eu encontro um vídeo no YouTube sobre esse material que você está falando comigo? Eu falei, mas tem aqui um livro, você não quer dar uma olhada? Não, um vídeo no YouTube. Então, eu resolvi gravar. Resolvi pegar no formato de uma videopédia, gravar material sobre uma introdução, um sabor computacional, à lógica matemática, com verbetes pequenos e com pequenas gravações em que eu apresento um conceito, depois ilustro esse conceito, depois coloco uma questão para discussão, mas dividido em pedaços pequenos, porque as pessoas estão cansadas de ver vídeos grandes, eu preciso parar de falar logo, porque está ficando grande. Então, eu acho que é importante essa iniciativa também, eu acho que pode ser feita com várias coisas, eu acho que funcionou bem. Ainda tem a vantagem de fazer o aluno ter que ir atrás do conhecimento, não é ler na ordem linear, mas ter que procurar por aquilo que ele está querendo saber. Procurar, como dizia o Alan Turing, é uma parte da tarefa que define a inteligência, né? Então, a gente precisa saber nós mesmos procurar, e não só escrever de qualquer jeito e procurar e dizer para o Google fazer isso para a gente, né? Não dá. E outros materiais, eu acho que foram criados recentemente em vídeos, que também são legais de mencionar. Eu criei algumas aulas que eu dividi em trechinhos bem pequenininhos, usando essa mesma técnica, mas nesse caso linear, né? Tem um conceito que é apresentado primeiro, depois outro, é uma aula propriamente dita, mas em vídeos curtos, sobre especificações algébricas. Também gravei também umas resoluções de exercícios sobre teoria dos conjuntos e funções. Eu acho que isso é bacana, porque os alunos precisam aprender também a comunicar, né, a comunicar matemática, a comunicar-se conosco. E eu acho que, dando o exemplo de como é que essa comunicação acontece, como é que um exercício precisa ser resolvido, como é que se escreve alguma coisa, que dá muito trabalho, né? A gente ajuda eles a aprenderem isso. E, de resto, eu acho que tem bastante material. Acho que o costume de colocar material online, apostilas, livros, deixar tudo disponível, é um costume que eu sempre tentei manter. Eu acho que é importante um exame ter um gabarito, as coisas não ficarem escondidas, né? Se a gente cometer um erro, a gente pede desculpa, a gente resolve, a gente volta atrás, mas a gente não deve evitar, não se permitir a oportunidade de cometer esse erro e de poder se comunicar com as outras pessoas e ajudar as outras pessoas a encontrar, eu acredito, esse conhecimento, a encontrar aquilo que elas estão procurando. Então, eu tenho tentado fazer isso. Acho que os outros colegas que também estão sendo entrevistados aqui fazem isso ainda melhor, e complementam essas iniciativas. Eu acho muito bacana, porque cada um vai numa certa direção. A gente estava falando sobre isso agora, né? Acho que é importante que todos os meios sejam explorados, todas as formas de comunicação e de narrativas sejam exploradas por aqueles que têm mais habilidade de fazer, né? A minha habilidade é muito limitada, mas, por sorte, com os colegas que a gente tem conseguido contactar e colocar trabalhando também nessas coisas, e que por iniciativa própria tem se envolvido nisso, a gente está indo longe, acho que está indo muito bem, e eu queria aproveitar para parabenizar a Sociedade Brasileira de Lógica por capitanear essa iniciativa de colocar todo mundo junto aqui falando sobre isso e divulgando essas múltiplas iniciativas. As iniciativas que são muito legais. João, eu agradeço imensamente a oportunidade dessa entrevista. Para mim é uma satisfação pessoal, você sabe disso. E é isso. Muito obrigada mesmo, em nome da Sociedade Brasileira de Lógica, Falando em Lógica, do Dia Mundial da Lógica de 2022. Obrigada. Obrigado. Um forte abraço.